Após perder o barco durante um acidente, a Jean, inconsciente, é levada pela maré até uma ilha. Quando ela acorda, vê o seu amigo Brad por perto e corre para verificar como ele estava, apenas para descobrir que há um grande pedaço de coral saindo do estômago dele. Ela grita por ajuda, mas ninguém responde. Então, após pegar o sinalizador do colete dele, Jen arrasta Brad para longe da costa. Ela remove o coral e cobre o ferimento com um pedaço de tecido, mas a única resposta do Brad é perguntar: "Você viu?" Jen acha que ele precisa de água, então corre para a selva para encontrar um coco e quebra com uma pedra. Infelizmente, quando ela volta, o Brad já estava morto. Em seguida, Jen explora a ilha, mas ao caminhar pela praia, acaba fazendo um círculo completo, voltando ao ponto de partida. Então ela explora a selva e acaba encontrando várias coisas que parecem estar lá há muito tempo. Julgando pela condição delas, Jen grita novamente por ajuda, mas ninguém responde. Então ela vasculha uma bolsa e encontra alguns remédios. Depois ela verifica um cooler e encontra algumas garrafas de refrigerante seladas. Existem mais alguns objetos embaixo de algumas folhas, com uma pequena caixa de metal onde Jen encontra fósforos, uma vela e um saco com brinquedos. De repente, Jen escuta um grito estranho e vai procurar a origem. O som vem de uma árvore, e quando ela olha dentro, é surpreendida por um pássaro que voa para fora. Jen cobre o corpo do Brad com algumas folhas grandes, e percebendo o sol se pondo, procura um lugar para poder passar a noite pouco antes de começar a chover. Ela se cobre com a vela e deixa algumas coisas expostas para coletar água. Na manhã seguinte, Jen encontra muitos peixes mortos na praia e começa a coletá-los em uma bolsa. Ela também fica chocada ao encontrar um tubarão morto com cortes profundos no corpo. Jen usa pedras para cortar as cabeças dos peixes e os guarda no cooler para consumo posterior. Ao examinar outra bolsa, ela encontra um caderno e tenta lê-lo, mas a água apagou o texto. Entre as páginas, há uma foto de um casal que faz se sentir ainda mais solitária. Na próxima vez que Jen explora a área, ela encontra alguns montes de pedras e uma cruz feita de galhos, o que a faz perceber que são túmulos. Isso a inspira a cavar um buraco na areia e enterrar o corpo em decomposição do Brad, cobrindo com folhas e areia. Ela finaliza o túmulo com um pedaço de madeira com a inicial do Brad. Naquela noite, Jen pendura a vela, que tem cortes que combinam com o do tubarão, e acende uma fogueira com os fósforos para cozinhar os peixes. De manhã, Jen fica horrorizada ao descobrir que o corpo do Brad sumiu e o túmulo estava cheio de sangue. Percebendo que há algo perigoso por perto, ela usa uma pedra e um galho para fazer uma lança. Ela também traz um tronco para usar como apoio, para que possa passar a noite sentada, de olho na selva. Eventualmente, Jen adormece e é acordada no meio da noite por um barulho estranho. No entanto, ela não consegue ver nada entre as árvores e assume que foi apenas o fogo. No dia seguinte, Jen nota alguns objetos flutuando por perto e entra na água para poder recuperá-los. Antes de voltar, ela mergulha para ver se há alguma coisa e fica chocada ao ver um buraco misterioso no fundo do oceano. Ela não se atreve a chegar perto e volta para a costa com seus novos itens. Dentro de uma mala, ela encontra várias roupas e troca para algo mais quente. Naquela noite, Jen verifica a caixa novamente e descobre fotos dos antigos donos, já falecidos. De repente, ela escuta um avião passando, então corre para a praia e dispara um sinalizador, mas infelizmente o avião não vê isso. Quando o sinalizador cai no mar, revela a silhueta de um monstro alto e estranho. Apavorada, Jen corre de volta para pegar a sua lança e se esconde na selva. Logo o monstro pisa na ilha e procura entre os arbustos, mas não vê Jen e vai embora sem atacar. Na manhã seguinte, Jen percebe que o monstro bagaçou seu acampamento. Ao pegar as fotos antigas, ela descobre os olhos do monstro ao fundo. Desesperada para escapar, Jen coloca os coletes salva-vidas dela e do Brad dentro da mala e a leva para a água. Ela pretende usar como uma jangada, mas a mala não é estável o suficiente para suportar o seu peso, e Jen joga de volta na areia frustrada. Antes do sol se pôr, Jen se esconde dentro de uma árvore oca para dormir em segurança. Mais tarde, no meio da noite, ela é acordada pelos sons do monstro chegando à ilha. Ela pega o tronco que ela usava de apoio e começa a rolar. Então Jen tem que se esconder para não fazer nenhum barulho e proteger a cabeça. Após sacudir muito e rosnar, o monstro finalmente se cansa e vai embora. Os dias se passam, com Jen sobrevivendo durante o dia pescando e a noite escondendo em um buraco. Depois de praticar bastante, ela finalmente consegue matar um pequeno tubarão com a sua lança. Ela o pendura em uma árvore antes de dormir no buraco.
mas ainda consegue escutar o monstro levando o tubarão embora. Algum tempo depois, as ondas trazem outro corpo para a praia. Quando Jean vai verificar, descobre ferimentos graves no rosto causados pelo monstro. Além do corpo estar sem pernas, ela pendura o corpo na árvore e se esconde no seu buraco, mas dessa vez fica acordada para observar o monstro chegar. Ele rapidamente derruba o corpo da árvore e começa a se alimentar. Nesse momento ela consegue escutar um avião passando, mas ela não pode sair porque o monstro estava muito perto. Quando ele não a encontra, volta pro oceano, mas infelizmente o avião já se foi. No dia seguinte, Jean usa a vela, alguns cintos e cordas para fazer uma rede que pendura no alto das árvores. Agora, ela pode ter uma visão melhor da área de cima e ficar fora do alcance do monstro. Naquela noite, Jean estava confortável na rede quando percebe o monstro andando entre os arbustos. De repente, ele começa a puxar as cordas para derrubar a rede, fazendo Jean gritar e lutar dentro da vela até cair. Ela imediatamente começa a correr enquanto o monstro a persegue, pulando dentro e fora da água para se mover mais rápido nadando. Eventualmente, ele cai na frente dela e, aterrorizada, Jean o apunhala com a sua lança, mas a besta a joga na areia. Então, ele a atinge novamente e ela cai na água. Mas, antes que a besta possa matá-la, um estrondo repentino do trovão a assusta e faz fugir. Jean decide subir em uma árvore e dormir lá. Mesmo que seja uma posição muito desconfortável, pelo menos ela estava viva. Na manhã seguinte, Jean verifica sua perna e encontra um ferimento muito grave. Enquanto ela lava e troca de roupa, vê um bote salva-vidas flutuando por perto e imediatamente pula na água para alcançá-lo. Há duas pessoas dentro, seu namorado Lucas e Mia, a namorada do Brad. Jean os ajuda a chegar à praia e o casal se reencontra com um abraço apertado. Então Jean compartilha o seu peixe e os refrigerantes enquanto tenta contar aos amigos sobre o monstro, insistindo que eles deveriam usar o bote para sair da ilha. Ela até mostra a foto e fala sobre a morte do Brad. No entanto, Lucas e Mia não acreditam nela. Eles acham que ela estava vendo coisas e se recusam a voltar pro bote, pois o isolamento quase os deixou loucos. Em seguida, Jean fala que vai pegar mais comida e pede emprestada a faca suíça do Lucas. Quando ela abre para limpar os peixes, percebe sangue na lâmina e fica desconfiada. Ela tenta convencer seus amigos a partir novamente, e uma discussão acontece, terminando com Lucas gritando com ela. Mais tarde, enquanto Lucas e Mia estão distraídos, Jean reúne suas coisas e as coloca no bote antes de empurrá-lo pro oceano para escapar. No entanto, seus amigos conseguem ver isso e correm para detê-la. Lucas agarra Jean e na luta, ela chuta Mia no rosto. Furiosa, Mia retalha batendo em Jean com um remo, nocauteando ela. Já é noite. Quando ela acorda, fica horrorizada ao descobrir que seus amigos a amarraram em uma árvore. Eles se recusam a soltá-la quando ela pede, e Mia sai para poder dar privacidade ao casal. O Lucas começa a reclamar da atitude da Jean, mencionando como ele estava se divertindo no barco com seus amigos, mas ela não estava feliz, e até ameaçou terminar com ele. Jean acha que esse não é o momento certo para discutir o relacionamento deles, mas Lucas continua gritando sobre como Jean não tem casa, dinheiro, nem vida sem ele. Ele acha que ela não tinha o direito de tentar abandoná-lo na ilha depois de tudo que ele fez por ela. Enquanto Jean insiste em sair e conversar mais tarde, Lucas aponta que ela estava parecendo muito com seu amigo Zack, mas ele não diz o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Mia estava caminhando na praia e nota alguns pedaços de peixe na água. De repente, Lucas e Jean escutam a Mia gritar, então Lucas pega uma tocha e corre para ajudá-la. Ele encontra o monstro matando a Mia e o atinge com a tocha, apenas para a besta o empurrá-lo para longe. Em seguida, o monstro pula no mar e leva Mia com ele. Quando Jean finalmente corta as cordas, já é tarde demais, só resta sangue na água. Na manhã seguinte, Lucas finalmente concorda em partir no bote com Jean. Eles trabalham juntos para pegar um monte de peixes e cozinhá-los com fogo feito com o último fósforo. Assim, eles podem levar provisões para a viagem. Depois, eles colocam todas as suas coisas no bote e finalmente partem. Dentro do bote, Jean fica muito surpresa ao ver várias manchas de sangue. Enquanto Lucas começa a remar, ele de repente vê a criatura nadando debaixo deles. Suas garras se estendem para atacar o Lucas, que imediatamente se esconde dentro do bote e Jean o fecha. No entanto, o monstro não desiste e começa a arranhar o fundo do bote. Após alguns golpes que fazem toda a estrutura tremer, o monstro abre um buraco e enfia a cabeça. Jean imediatamente o chuta e Lucas começa a disparar o sinalizador. Na primeira vez, ele erra, mas o segundo sinalizador atinge a boca da besta. Os dois aproveitam a chance para empurrá-lo de volta para a água com a lança. Por um segundo, eles acham que estão seguros. No entanto, a criatura alcança a base do bote novamente e arrasta Jean para a água.
com a intenção de levá-la para o seu buraco. Enquanto ela luta contra a criatura, Jane se lembra da adaga do Lucas e usa para esfaquear a besta, que a solta e nada para longe. Nesse momento, ela vê Lucas pulando na água para resgatá-la, e a criatura rapidamente nada na sua direção, agarrando no último segundo para depois arrastá-lo para o buraco. Após gritar de tristeza, Jean nada de volta para a praia e percebe que o fogo, que supostamente eles haviam apagado, ainda tem uma pequena faísca. Jean corre para reacender o fogo até que chamas adequadas apareçam novamente. Em seguida, ela pega o caderno e escreve uma carta explicando o que aconteceu, caso morra e alguém a encontre. Jean tem um plano em mente, que inclui fazer várias lanças, reunir madeiras e folhas e cavar buracos na areia. Isso faz ela encontrar um esqueleto, então ela usa os ossos para o seu plano também. Quando a noite cai, o monstro sai da água e começa a vagar pela selva, seguindo o cheiro de peixe. Quando a besta alcança a isca, Jean acende várias fogueiras para prender o monstro no meio. Em seguida, ela surpreende a criatura com a sua lança esfaqueando-a uma vez antes de correr para se esconder atrás de uma árvore. O monstro vai procurá-la e Jean espera até que ele esteja de costas para ela, porque assim ela poderia esfaqueá-lo com um osso, apenas para ser derrubada rapidamente. Ela não desiste e imediatamente esfaqueia o monstro novamente, então dessa vez ele atinge ela com força suficiente para lançá-la ao ar. Percebendo que a besta estava sangrando e com dor, Jean decide continuar lutando. Ela o esfaqueia repetidamente com qualquer pedaço de osso que encontra, às vezes sendo atingida no processo. A criatura empurra Jean para baixo da areia e ela o esfaqueia no braço para poder se libertar. Em seguida, ele agarra suas pernas e a puxa para mais perto, pegando-a pelo rosto, pronto para matá-la. Jean pega um último pedaço de osso e o esfaqueia repetidamente na ferida que deixou antes, forçando o monstro a soltá-la. Ele a atinge com suas garras mais uma vez, mas a dor é demais e ele mal consegue se mover. Jean aproveita a chance para correr de volta à praia e pegar mais lanças. Logo o monstro a alcança, mas após um rugido muito alto, ele desaba na areia. Como ainda estava respirando, Jean o esfaqueia com a lança até que finalmente esteja morto de vez. Então, ela pega um pedaço da sua casca muito dura e o usa para cortar a cabeça do monstro, com a cabeça como prova do que aconteceu. Jean começa a fazer o seu caminho de volta pro bote, enquanto a selva queima atrás dela. Então, tudo é finalizado.